Olá pessoal, então Arthur Lira é o novo presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco o novo presidente do Senado. Antes da sequência no vídeo, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, dê o seu like ou o seu dislike conforme você achar melhor. Se você quiser comentar aqui embaixo, vocês comentem e vocês fiquem à vontade que é a casa de vocês, ok? Então vamos dar sequência aqui pessoal. Bom, então ontem nós tivemos aí, no caso, o Arthur Lira sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco sendo eleito presidente do Senado, certo? Pessoal, gostaria que vocês prestassem muita atenção, seguissem e assistissem o vídeo até o fim, certo? No Brasil funciona da seguinte forma, é um presidencialismo de coalizão, certo? Como é que funciona? Para o presidente poder governar, funciona da seguinte maneira. Ou ele tem a maioria, apoio da maioria dos parlamentares no Congresso, certo? Para que ele possa votar as reformas que são necessárias, projetos de leis, etc., privatizações, enfim, certo? Ou ele tem essa maioria no Congresso, ou então ele é um ditador, que no caso ele mesmo dita as regras, sem passar pelo Congresso, sem nada, atropelando, rasgando a Constituição, coisa que ele não é, certo? Ou então tem aquele famigerado toma lá da cá, com o famigerado centrão, certo? O que acontece? Desde quando ele assumiu a presidência da República, junto com o seu partido PSL, o antigo partido dele, o que aconteceu? Elegeu a segunda maior cadeira. O seu partido conseguiu eleger a segunda maior cadeira na Câmara, certo? Isso sem contar também, claro, outros parlamentares de outros partidos também que o apoiavam, certo? Então o que aconteceu? Durante esse período ele até tentou fazer digamos assim, tentou governar de uma forma independente, certo? Sem ter que fazer aqueles famigerados acordos com o Centrão, certo? De certa forma, até um certo período em que os parlamentares que se diziam apoiadores do governo, se diziam, né, que colaram na figura do presidente Jair Bolsonaro durante a época de campanha, os mesmos se descolaram, que evidentemente muitos ali queriam cargos, não só para eles, mas para amigos, para chegados, etc., viram que não iam ter, infelizmente acabaram se descolando, né? Muitas vezes acabaram sendo seduzidos, sendo assediados por outras alas, né? Anti-governo, anti as pautas do governo, certo? E acabaram se descolando. Ok. Pois muito bem. Aí o que aconteceu? Durante um certo período, com esse descolamento que houve, o presidente, claro, acabou enfraquecendo. Ele acabou se enfraquecendo no Congresso, certo? E o que ele teve que fazer? Teve que abrir mão, teve que fazer algumas negociações com o famigerado Centrão, né, para chamá-los para mais para perto, para recuperar esse apoio da maioria no Congresso, para que sejam votadas as reformas necessárias para o país, ok? Então o que aconteceu nesse período? Evidentemente ele teve que abrir mão, teve que fazer algumas negociações, claro, ministérios aí de segundo escalão, etc., né? E evidentemente ele teve que teve que abrir mão também disso. Claro que ele sempre falou que ele iria governar sem o tomar lá da cá. Claro que com essa garantia de que esses mesmos que o apoiaram, esses mesmos candidatos que o apoiaram em época de eleição, iriam, né, não iriam se descolar dele, ok? Não iriam se descolar dele. Infelizmente tivemos muitos traíras aí que acabaram, né, deixando não o presidente em si, mas o país, né, na mão. Deixaram o país na mão, tá certo? Deixamos de votar muitas reformas aí que são prescindíveis, que são importantes para o país, certo? Então o que aconteceu? Teve que abrir mão e fazer o presidencialismo de coalizão, que são as negociatas, certo? Aí tem a grande imprensa, a grande mídia, evidentemente, que já estão, ó lá, ó Bolsonaro fazendo um acordão, ó Bolsonaro fazendo o toma lá da cá. Pois bem, meu filho, só que é o seguinte,
Não tinha o que fazer nesse caso. Infelizmente não tinha o que fazer. Amarraram completamente as mãos dele. Não tinha o que fazer. Ou a única forma dele poder governar era dessa forma. Agora, o que estão fazendo é o seguinte: eu acho que esse povo sofre de ejaculação precoce, porque já estão meio que, digamos assim, criando aquela narrativa de que está havendo a corrupção no meio do governo, sendo que nem começou ainda, certo? Nem teve indícios de corrupção envolvendo o presidente da República. Não teve absolutamente nada de corrupção no governo federal, tá, gente? No governo federal. O que aconteceu no Senado aí, na Câmara aí, durante esse período aí, é outra conversa. O que aconteceu em estados e municípios aí, na época da pandemia aí, é outra conversa, certo? É outra conversa. Estamos falando a nível de governo federal, né? Então, o que acontece, pessoal? Aí, até tem uma frasezinha aqui do Juscelino Kubitschek: costumo voltar atrás sim, não tenho compromisso com o erro. E é o que o presidente teve que fazer. Infelizmente, ele teve que abrir mão e tem que fazer essas negociatas para poder governar, certo? E foi o que ele fez com o próprio Arthur Lira, o chamou para uma conversa, o mesmo se comprometera em pautar as pautas de interesse do país, que são as reformas administrativas, reforma tributária, o voto impresso nas eleições, porque o povo quer o voto impresso, né, etc. Não deixar caducar MPs, como fez o senhor Botafogo, Rodrigo Maia, né, durante seu reinado aí na Câmara dos Deputados. Sentou em cima de muitos projetos, não deixou ir para frente, não vingou, né? E, enfim, então ele se comprometeu, evidentemente, se comprometeu. Ah, mas o Arthur Lira está envolvido, não sei o que, está sendo investigado, tá tendo acusação contra ele. Pois é, meu filho, mas vai fazer o quê? É o povo que votou. É o povo que votou nesses caras. É o povo que... Ah, mas tem bons nomes lá na Câmara. Tem o Eduardo Bolsonaro, claro. Tem o Paulo Eduardo Martins, claro. O Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ok, beleza, tem. Só que, infelizmente, eles não têm apoio. Infelizmente, eles não vão ter. Eles não têm quórum suficiente para passar, para ser eleito presidente da Câmara. Não tem. Claro que ele teve que apoiar alguém de centro, realmente, para fazer com que boa parte dessas reformas sigam em frente, para ver se a gente sai do buraco. Mas não, aí a imprensa começa a criar essas narrativas como se já estivesse havendo a corrupção generalizada dentro do governo, sendo que até então não houve nada. Não houve nada. Se tem a intenção, nisso na cabeça do presidente, de que se haja, de que ele queira fazer maracutaia dentro do governo, então está dentro da cabeça dele, porque até então não houve absolutamente nada contra. Vocês estão entendendo, gente, como que funciona o Brasil? É dessa forma. E é que eu costumo sempre dizer para vocês: no Brasil, quem comanda o Brasil são as máfias partidárias. Todas elas são de esquerda, não tem uma de direita. Não, porque o DEM é de direita, o PSDB é de direita. Não é. Por isso que eu venho dizer para vocês: ou nós apoiamos a Aliança pelo Brasil, partido de direita, realmente partido conservador, ou então, né, não sei se fica pronto até as próximas eleições, eu acredito que não, né? Ou então nas posteriores, certo? Nós vamos continuar sempre na mesma lenga-lenga de sempre. É sempre elegendo aquilo que os partidos esfregam na cara do povo. Para você, é o candidato que o partido escolher e vai esfregar na cara, vai esfregar na minha cara, na tua cara também, para você elegê-lo, para você votar nele. Entendeu, gente? Então, assim, não tem uma candidatura independente no país, seria ótimo se tivesse também, porque, querendo ou não, tem bons nomes aí, tem, para deputados, para senadores, para governadores, até para a presidência, né? Mas, infelizmente, não conseguem legenda, tá certo? Então, seria uma ótima oportunidade, seria uma excelente oportunidade
nós fundarmos um partido de direita no Brasil, no país. Ok, pessoal? Então que fica o recado de hoje aí para vocês, né? É o que temos para hoje. Tomara que esse Arthur Lira, esse Rodrigo Pacheco, né, ajudem a contribuir para o país de alguma forma, pautando os projetos que são necessários, que são fundamentais para o país. Ok, pessoal? Fica o recado de hoje aí. Fiquem com Deus e até a próxima.